Shalom, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um momento na presença do nosso Deus, mais um momento, mais uma oração da manhã, Café com Celeste. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e o restante virá, porque Deus vai completar. Nossa palavra hoje está baseada em Mateus 6:33. Amém, irmãos? Sejam todos muito bem-vindos. Que alegria, né? Ter você mais um dia aqui comigo, aqui para mais um café com Celeste bem quentinho. Irmãos, antes de olhar as mensagens, antes de sair para o trabalho, para levar os filhos para o futebol, que hoje é sábado, Shabbat Shalom a todos vocês. E antes de começar a correria do dia, vamos fazer a melhor escolha, buscar a presença de Deus. A palavra nos ensina que quando colocamos o Senhor em primeiro lugar, todo o restante encontra o seu devido lugar. Prepare o seu coração agora e pegue a sua Bíblia, abre nessa palavra de Mateus 6:33 e vamos falar com Deus um pouco sobre essa palavra. Amém? E logo depois vamos orar. Vai ser bem curtinho, um tempo com Deus, curto, mas de qualidade. Amém, irmãos? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, Jesus não disse para buscarmos primeiro as soluções. Ele não disse para buscarmos primeiro o dinheiro, o sucesso ou o reconhecimento. Ele disse, buscai primeiro o reino de Deus. Pessoal, infelizmente, muitas pessoas começam o dia já preocupadas com os problemas, com ansiedade, chega antes mesmo da oração. O medo fala antes da fé. Irmãos, as notícias, elas já ocupam mais espaços do que a palavra de Deus. Mas quando começamos o dia na presença do Senhor, algo muda dentro de nós. Os problemas podem continuar existindo, mas já não enfrentamos nada sozinhos. Irmãos, quando Deus vai à nossa frente, até os caminhos difíceis se tornam oportunidade para vermos a sua fidelidade. É o que eu tenho hoje, sabe? É meio a uma luta intensa num hospital, quase à beira da morte, com graves alergias que me sufocaram, que quase parou minha respiração, que Deus tem me aberto os olhos sobre o propósito que Ele queria para minha vida. Entenderam? Então, talvez hoje você tenha uma consulta médica. Não, hoje é sábado, talvez não tem, talvez está no hospital, talvez tenha uma urgência, talvez uma entrevista de emprego, quem sabe, não importa. Talvez uma reunião importante, você esteja esperando uma resposta que pode mudar a sua vida. Não tenha medo. O Deus que já conhece o seu amanhã está caminhando à sua frente. Confie nele, ore antes de agir. Busque a direção do Espírito Santo antes de tomar decisões. E permita que Deus conduza a cada passo. Amém, irmãos? Pessoal, quem começa o dia buscando a Deus, um tete-a-tete com o Pai primeiro, descobre que nenhuma batalha é maior que a presença dele caminhando ao seu lado, sabia? Irmãos, isso que eu estou falando para vocês é muito importante. E a gole da Celeste hoje, irmãos, tome nota, guarda esse gole para você. Busque primeiro o reino de Deus e o restante virá. Entenderam? Mateus 6:33, medita nessa palavra o dia todo. Irmãos, é necessário que nós meditamos na palavra e não ficar meditando nos problemas. Tá pegando? Pegou a chave? Pegou. Irmãos, a gole da Celeste, não comece o dia perguntando o que eu tenho que para fazer. Comece perguntando, Senhor, o que tu desejas para fazer em mim hoje? Para que o Senhor faça em mim hoje. Coloca Deus em primeiro lugar, nunca perde. Irmão, nunca perde essa essência. Aprende que a maior bênção não é receber aquilo que pediu. Não, mas é caminhar todos os dias na vontade daquele que conhece o fim desde o princípio.
Pegou a chave? O segredo de um dia abençoado não é uma agenda vazia de problemas, mas um coração cheio de presença de Deus. E quando o reino de Deus vem primeiro, a ansiedade perde voz, a fé ganha força. E descobrindo, irmãos, descobrindo que Deus já preparou o caminho antes mesmo de darmos o primeiro passo. E assim você poderá glorificar a Deus todos os dias, em meio às batalhas, em meio às lutas, em meio às circunstâncias difíceis, em meio aos desafios, glorifique o nosso Deus o tempo todo. Pai querido, Pai amado, muito obrigado por mais um dia na tua presença. Senhor, coberto com teu sangue, revestida com a armadura de Efésios 6. Eu cubro a Alvine Cedric, Nercia Amaiá, com sangue de Jesus. Cubro minha mãe, meu pai, com sangue de Jesus, meus irmãos. Cubre meu sobrinho, minha nora, minha cunhada com sangue de Jesus. Tudo que nos pertence está debaixo da cobertura do sangue de Jesus. Proíbo qualquer retaliação maligna contra a minha vida, a minha casa ou qualquer membro da minha família. Pai querido, em nome de Jesus, nessa manhã nos colocamos diante da tua presença em concordância, com profunda gratidão. Obrigado pelo fôlego de vida. Obrigado porque enquanto dormíamos, o Senhor permaneceu acordado, cuidando de nós. O Senhor guardou a nossa casa, protegeu a nossa família e renovou as tuas misericórdias sobre as nossas vidas. Hoje a tua palavra nos ensinou que devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E Pai, nós reconhecemos que muitas vezes fazemos exatamente o contrário. Primeiro corremos para resolver os problemas, primeiro abrimos as redes sociais, primeiro pensamos nas contas, nas preocupações e nos compromissos e somente depois lembramos de falar contigo. Perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos por tantas vezes invertemos as prioridades. Ensina-nos a colocar o Senhor acima dos nossos medos, acima da nossa ansiedade, acima das nossas vontades e acima dos nossos próprios planos. Que nesta manhã o nosso coração escolhe te buscar antes de qualquer outra coisa. Que a nossa primeira conversa seja contigo e a nossa primeira decisão seja guiada pelo Espírito Santo. Senhor, que também a nossa primeira confiança esteja depositada somente em Ti, Pai. O Senhor é soberano, Deus santo, onipotente, onipresente, onisciente. Pai, nós não queremos apenas as Tuas bênçãos, nós queremos a Tua presença. Nós não queremos apenas que portas sejam abertas, queremos caminhar na direção que o Senhor preparou para nós. Não queremos apenas respostas, mas sim, nós queremos aprender a confiar, mesmo quando ainda não entendemos o processo. Pai querido, hoje entregamos diante do Teu altar a nossa casa, a nossa família por completo, a nossa vida por completo, nossos planos, nossos sonhos, nossos projetos, Pai. Consagramos nossa família. Senhor, consagro a minha descendência a Ti. Colocamos diante de Ti os nossos filhos, netos, Senhor, nossos pais e todos aqueles que amamos. Nossos amigos, líderes, pastores, Senhor, nossos missionários, nossas mulheres valorosas, que nenhum deles, Pai, se afaste da Tua presença. Senhor, coloco meus tios e tias, meus primos e primas, sobrinhos, todos que estão sempre me acompanhando, aqueles que intercedem pela minha vida, pela minha casa, minha família, que o Espírito Santo nos alcance nessa manhã, Pai, e sobretudo alcance aqueles que ainda não Te conhecem. Visita os enfermos, Senhor, toca aqueles que guardam, que estão guardando, Senhor, respostas, toca neles, fortalece quem está em tratamento, sustenta quem perdeu forças, quem vive dores crônicas, Pai, visita quem passou a noite chorando, Senhor, que o Deus de toda consolação abrace, Senhor, os corações quebrantados. Também colocamos diante de Ti o nosso trabalho, nossos estudos, nossos ministérios e nossos sonhos. Se houver alguma porta que não venha de Ti, fecha com o Teu amor, mas as portas que preparaste desde a eternidade, abre-as no tempo certo, porque sabemos que ninguém pode impedir aquilo que o Senhor determinou. Livra-nos da soberba de confiar apenas na nossa capacidade. Livra-nos da ansiedade que tenta roubar a nossa paz. Livra-nos da murmuração, da incredulidade, do desânimo. Que hoje os nossos olhos permaneçam fixos em Cristo Jesus e que nenhuma opressão maligna nos atinge, nenhuma depressão, que as nossas palavras levem esperança, que as nossas atitudes levem o caráter de Cristo, Pai.
Que onde chegamos as pessoas percebam que estivemos na tua presença. Nós declaramos que este dia pertence ao Senhor. As nossas decisões pertencem ao Senhor. Os nossos caminhos pertencem ao Senhor. E o nosso futuro está completamente seguro nas tuas mãos. Por isso começamos este dia em paz. Porque o Deus que vai à nossa frente já preparou cada passo do caminho. Nós te louvamos, te adoramos e confiamos inteiramente em ti. Oramos assim, no poderoso nome de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Pegou? Toma, recebe, toma posse e pega a chave. Que o Senhor vá à sua frente neste dia, você e toda a sua família, eu e a minha família, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que Ele fortalece as suas mãos, ilumine a sua mente e guarde o seu coração. E que também Ele possa conduzir cada passo do seu caminho. Que hoje você veja a fidelidade de Deus em pequenos detalhes e também nos grandes detalhes. Tenha um dia abençoado. E se esta oração te edificou, falou ao seu coração, inscreva-se no canal, ative o sininho, compartilhe essa mensagem e escreva nos comentários. Hoje eu escolho buscar primeiro o reino de Deus. Que Deus te abençoe, você e toda a sua família, grande e poderosamente.